para saber, com verniz na língua. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Verniz na Língua. Hoje estamos novamente com a Marta. Bem-vinda, Marta. Obrigada. Para quem não conhece a Marta, pode passar pelo episódio gravado anteriormente com ela, que tenho a certeza que vão adorar, porque foi sem dúvida muito esclarecedor. E hoje estamos cá exatamente para o mesmo, com temas bastante importantes. Bem-vinda, Marta. Obrigada pelo convite. Então, hoje vamos começar aqui com um tema bastante importante e que nos traz muitas dúvidas, que é fazer unhas na gravidez. Faz mal? Não faz? É uma pergunta muito frequente e que vocês devem receber em salão, em gabinete, muitas vezes. E a verdade é que nós no episódio anterior falámos da segurança dos cosméticos e é importante realçar também quando falamos neste tema, porque quando nós temos produtos cosméticos, temos que perceber que já temos produtos muito seguros. Muito seguros porque pela escolha dos seus ingredientes, das concentrações em que são usados. E esta questão de fazer na gravidez parte de uma preocupação benigna e muito positiva que nós temos em preservar as grávidas e preservar o bebê que está a crescer ao máximo. Neste caso em concreto, não há evidência, para já, não há evidência científica em relação aos ingredientes que possam ser perigosos, porque estão calibrados em quantidades certas. Fazemos as unhas, se for verniz tradicional, uma vez por semana, se for verniz gel, uma vez de 3 em 3, 4 semanas, portanto, já esta frequência de utilização também nos reduz bastante a toxicidade destes produtos. E, por outro lado, quando vamos observar as populações e quando vamos perceber se, na realidade, estes problemas acontecem, não encontramos maior taxa de deformações no feto, não encontramos maior taxa de partos antes do termo, portanto, os dados o que nos dizem é que não parece haver uma correlação ou uma associação entre o uso destes produtos e maus resultados, digamos assim, de uma forma genérica, na gravidez. Ainda assim, eu sei que as pessoas têm receio e por isso devemos sempre deixar ao critério da pessoa que está do outro lado essa decisão, porque, como é óbvio, há muitas coisas que nós sabemos que não fazem mal, mas temos sempre aquela vozinha no fundo da nossa cabeça e se isso nos vai causar ansiedade, então é melhor não fazer, mas sempre com esta noção de que não há evidência de que seja perigoso para a saúde. Fará sentido questionarmos diretamente o nosso obstetra, o nosso médico, ou não fará sentido? Eu acho que até por esta questão de termos tranquilidade, faz sentido sempre. As opiniões vão ser muito dispares, Exato. Porque nem todos os obstetras, nem todos os ginecologistas vão estar ao corrente desta evidência mais recente. Ou da evidência relativamente a estes produtos em concreto, porque um obstetra, esta não é a sua Exato. área de atuação principal, embora se deparem muitas vezes com estas questões, mas vai depender sempre muito da própria profissional e da forma como um profissional de saúde, como médico neste caso, olha para estes produtos e olha para, e até quão conservador é. Portanto, eu acho que perguntem sempre sim e perante a pergunta ao médico, vão sempre pela opinião do vosso médico. Até porque pode haver alguns fatores individuais que levem a ter uma ou outra opinião de pessoa para pessoa. Na dúvida, ou se o médico disser que não sabe, ou se disser que não tem opinião, vão pela vossa consciência, sim. Sabendo que, uma vez bem, não há essa associação. Aqui quais seriam os maiores receios das grávidas e o que é que realmente faz sentido ter atenção? Estes receios seriam malformações no feto, às vezes eventualmente até antes de engravidar, dificuldade em engravidar e uma gravidez que terminasse antes do tempo previsto. Portanto, nesse aspecto não parece haver motivo para alarme, seja porque os ingredientes à partida já são escolhidos e já são doseados para que isso nunca aconteça, seja porque nem populações reais, e quando eu digo em populações reais, tenho que realçar aqui que eu falo dentro da União Europeia, em que nós temos uma legislação, e isto é muito importante frisar, mais apertada do que em grande parte dos países do mundo. Portanto, não falo de estudos que são feitos noutros locais do mundo e que não têm este controle restrito. Que coisas é que as grávidas devem ter em consideração e os profissionais? É que uma grávida, à partida, sobretudo no primeiro trimestre, vai ter uma maior propensão para enjoos, para mal-estar, do que alguém que não está grávida. E, portanto,
cheiros, pós, tudo o que possa levar a um enjoo é de evitar ao máximo, isto por um lado. Por outro lado, quando estamos grávidas, isto menos frequentemente, mas pode haver aqui alguma tendência para reações da nossa pele que são um bocadinho anormais. Pode haver também, para já, mais oleosidade até em torno da unha, não é? Que vai dificultar o trabalho da profissional, mas pode haver também reações imunitárias e reações mesmo da própria pele mais anormais. Na realidade, todo o organismo está muito diferente e muito reativo. Sim. Sem dúvida, pele mais sensível e também às vezes há um bocado um receio das pessoas nesse sentido. A minha pele está mais sensível, ora, nós não vão intervir na pele, vamos intervir na unha, é óbvio que se tira sempre cutículas e tudo mais, mas também tranquilizar nesse sentido, que todo o procedimento está feito para que a pele seja poupada ao máximo, só queremos mesmo pintar e embelezar a unha, a pele não será afetada. Agora, se a pessoa tiver receio, é o que eu digo, sempre que houver receio, sempre que houver preocupação, evitar ao máximo. Pegando aqui nesta parte, haverá algum procedimento que deve ser evitado ou poderemos fazer todo o procedimento normalmente? Eu diria que não há nenhum procedimento que deva ser evitado, uma vez mais, se a unha estiver mais oleosa vai implicar outro tipo de cuidados, mas não há nada a evitar categoricamente. Aqui é mesmo ver a pessoa, ver como é que a pessoa se sente e depois ter cuidado com aquelas questões de enjoos, dores de cabeça e tudo mais, que se resolvem, na grande parte, na maioria dos casos, com ventilação adequada. Em termos de cuidados específicos, faz sentido a grávida usar máscara quando vai a um salão de beleza, quando vai fazer as unhas, ou não? Pode fazer, tanto por esta questão dos enjoos como da exposição após e o que seja. A máscara pode ser uma medida de conforto, quer para a profissional que está a fazer, sentir que está a fazer o máximo possível para preservar a saúde da cliente, quer para a própria grávida, para sentir que de facto está a minimizar tanto quanto possível a inalação e a exposição a gases, de solventes ou após. Vai depender muito da nossa sensibilidade e da nossa predisposição, mas eu diria que oferecer essa máscara, seja a grávida, seja até outra cliente, pode ser uma boa prática, sem dúvida. Sim, na realidade também como forma de proteção de vírus, etc, porque a realidade é que estamos ali duas pessoas muito próximas e é sempre melhor proteger principalmente uma grávida nestes momentos. Aqui sobre cheiros e exposição a vapores, há realmente um risco ou é um mito criado? Nós também falámos disto um bocadinho mais ao de leve no episódio anterior, mas a verdade é que o nosso organismo tende a reagir a cheiros de uma forma quase como alerta para que algo possa ser perigoso. Só que este mecanismo não é infalível, tanto que há coisas que nos cheiram muito mal e que não constituem qualquer risco para a nossa saúde, simplesmente nós interpretamos como cheirando mal. Aliás, até há perfumes que há pessoas que acham que cheiram mal e outras que acham que cheiram bem e não há nenhum risco para a saúde nisso. Como há substâncias que não têm qualquer cheiro e que podem ser muito nocivas, como por exemplo o monóxido de carbono, mesmo o gás que nós temos em casa, o gás não tem qualquer cheiro. Nós adicionamos-lhe substâncias que dão cheiro, que é para qualquer pessoa poder detectar uma fuga de gás em sua casa. Portanto, esta questão do cheiro não tem nada a ver, ou a relação com o risco para a saúde é muito ténue, é muito reduzida, não podemos ir por aí, de forma alguma. Lá está, mais pela parte, se calhar, dos enjoos da grávida do que propriamente risco de saúde. Sim, e também há substâncias sem cheiro que podem provocar enjoo. O cheiro pode ser um indicador de que algo está a acontecer, mas nem sempre é um indicador de perigo. Aqui os produtos das unhas podem interferir com alguma fase da gestação do bebê? Os estudos que temos, e que dizem respeito a produtos que são utilizados e que são considerados seguros na União Europeia, e é sobre esses que nós temos que nos debruçar, não nos indicam que possa haver esse risco. Nós sabemos que no primeiro trimestre a placenta está mais aberta, mais receptiva à entrada de substâncias e por isso, e eventualmente uma medida aqui intermédia seria evitar o primeiro trimestre, mas também não temos indicação de que isso seja necessário. Uma vez mais, vai da sensibilidade da própria grávida, da pessoa e, acima de tudo, sobre tudo isto, das indicações que possa ter do seu obstetra, que prevalecem sempre, porque cada diagnóstico, cada pessoa tem um diagnóstico individual e tem um acompanhamento personalizado em obstetrícia. Exatamente. E nós temos muitas das vezes clientes que fazem acrílico, que é um produto que acaba por ter um cheiro mais forte. Aqui faria sentido, se calhar, trocarmos este produto, o acrílico, talvez
por gel em construção, principalmente aqui pelo vapor, pelos cheiros. Sim, pode fazer sentido, mas uma vez mais, há grávidas que nem sequer enjoos têm. No primeiro trimestre quase todas têm em alguma medida, sim. Mas há grávidas para quem os enjoos não são um problema e se calhar nesse caso não será necessário. Temos mesmo, é uma relação entre cliente e profissional e dessa relação é que estas coisas têm que ser mesmo discutidas. Exato. Ou seja, aqui se houvesse essa troca seria mesmo pelo bem-estar a nível de enjoos e não de saúde. Sim, bem-estar geral, não tanto pelo risco para a saúde. Para além das clientes grávidas, quando a própria profissional está grávida, devemos tomar algum cuidado extra no nosso dia-a-dia, visto que também estamos em mais contacto do que as clientes com os produtos? Sim, a profissional tem sempre uma exposição maior a qualquer um dos produtos, mesmo que não os aplique em si própria, vai ter sempre uma exposição maior, seja através da sua pele, embora use luvas e isso deva ser evitado, mas pode acontecer sempre, seja através da inalação, seja através até dos olhos, especialmente quando falamos de pós, de imersão, em que aqui há um risco acrescido, porque também já falámos disto muito no episódio anterior, às vezes nem os vemos e eles acabam por entrar por via ocular, mas eu diria que temos que ter um cuidado superior no sentido de, se alguma daquelas medidas de segurança não a cumpríamos na totalidade, seja a ventilação, tão próxima quanto possível da fonte das mãos onde estamos a fazer o procedimento. Se não tínhamos cuidado com o descarte dos materiais, com o uso das luvas de nitrilo, se não tínhamos atenção até com os óculos de proteção, a partir deste momento temos mesmo que ter. E a máscara aqui é uma grande amiga, porque vai proteger-nos de muitas destas coisas e é, neste caso, absolutamente essencial. Mas, no fundo, são quase os mesmos cuidados que teríamos no dia-a-dia, mas aqui muito reforçados e quase para cumprir de uma forma, todas as profissionais deviam cumprir e cumprir de uma forma religiosa. O que eu diria também é que se a profissional estiver grávida e tiver estes sintomas de gravidez, dores de cabeça, mal-estar, aquilo que eventualmente pode ou tentar fazer, nem sempre isto é possível, é tentar transmitir ou transferir estes serviços que possam ter substâncias com mais mau cheiro, com mais capacidade para dar mal-estar, para uma colega que os possa fazer e que não esteja grávida. Pode haver aqui esta hipótese, se houver esta hipótese então pode ser uma solução de compromisso. Agora, infiltrando aqui uma questão que não tem muito a ver com a gravidez, quando a nossa cliente tem alguma doença, um cancro, por exemplo, é aconselhado fazer unhas ou é preferencialmente melhor deixar de fazer? Vai depender muito do tipo de cancro, por um lado, dos sintomas que a pessoa tem, mas acima de tudo vai depender do tratamento que a pessoa faz. Há muitos tratamentos para diferentes tipos de cancro que causam problemas nas unhas, sejam as unhas ficarem mais fracas, mais finas ou até podem vir mesmo a descolar. E nesses casos em que há um afinamento da unha, em que há um desgaste da unha, devemos evitar ao máximo o vernigel e todos os procedimentos que implicam polir e afinar demasiado a unha, porque vamos estar a agravar o problema da cliente e o resultado também, digamos que não vai ser nada bom. Mesmo. Não será nada bom e daqui a uma semana a cliente está a queixar-se que está a sair o vernigel todo. Exatamente. A realidade é que, para além da alteração de todo o organismo, pois também entra aqui os tratamentos, medicação que a pessoa está a tomar, ansiedades, etc., que no fundo mexem muito com a aderência do produto à unha. Também porque muitas das vezes cria mais oleosidade e não adere tão facilmente. Sim, alguns tratamentos até levam pessoas a que nunca tiveram acne a passarem a ter acne. Portanto, esta oleosidade da pele pode estar muito exacerbada. E depois há uma outra questão que é, há tratamentos que também causam imensos enjoos. E por isso para muitas clientes é completamente impossível estar a fazer um procedimento que tem cheiro, ou que dá dor de cabeça, ou que dá mal-estar. A pessoa vai estar muito fragilizada. O que é que se deve fazer nestes casos? Para já, uma vez mais, tal como falámos com a obstetrícia, também transmitir à oncologia ou ao médico oncologista que acompanha a cliente, fazer esta pergunta, se pode continuar e até se vai ter efeitos a nível das unhas, a nível da oleosidade da pele ou a nível de enjoos, antes de iniciar o tratamento, se a cliente quiser continuar a fazer vernigel.
Se não houver nenhum problema, porque há tratamentos muito direcionados e que não têm quaisquer um destes efeitos, e se a cliente se sentir bem, podemos continuar sempre com o aval do oncologista, mas se fazer aqui esta ponte. Se na dúvida, não fazer, claro, e sempre que a cliente se mostrar receosa, não fazer também e usar um verniz tradicional. Uma coisa que também se pode fazer nestes doentes, que se pode e muitas vezes deve fazer nestes doentes, é utilizar vernizes fortalecedores, que podem dar já algum brilho, alguns deles até já têm em cor, e podem aqui ser uma solução de compromisso que não só permitem dar mais beleza à unha, como também reforçar a própria unha, que pode estar mais fina, mais quebradiça. É um serviço que também se pode fazer, que a profissional também pode fazer, com muita competência. Sim, aqui poderíamos conciliar um uso de base para fortalecer, que mesmo assim nos permite fazer o uso do verniz tradicional com cor, por isso seria uma ótima opção. Sim, ou se virmos que eu verniz com cor aqui, nós sempre pensamos em verniz, qualquer um destes temos que pensar na remoção. E às vezes a exposição a solventes a posteriori também pode não ser muito desejável. Okay. Era neste sentido que eu dizia, só avaliar caso a caso. Se acharmos que, depois vamos ter que usar uma acetona para remover isto ou outro tipo de solvente, e isto pode degradar mais a unha do que o que estava, não fazer. Na dúvida, fazer essa questão também. Outra coisa que nós também podemos estar atentos quando temos doentes oncológicos é calos nas mãos. Há alguns tratamentos que fazem aparecer calos nas mãos, e isso é algo que muitas vezes a cliente nem valoriza muito, mas nós podemos verificar, e vai aparecer nas mãos e nos pés, e podemos transmitir, olha, as suas mãos estão a ficar aqui, porque isso depois é uma informação que é importante transmitir ao oncologista também, até para dosear a medicação, e depois todo aquele momento de bem-estar e de autocuidado também pode ser muito importante. Por isso, não dizer a estas pessoas, olha, não pode fazer nada porque está doente. Isto é também uma forma de agressão, e também é uma coisa que pode pesar muito na vida destas pessoas. Tentar dar uma solução que, no caso dos vernizes fortalecedores, coisas sem cor que rapidamente removemos, e se ficar um resíduo também não faz mal nenhum. Às vezes até só o cuidar das cutículas faz toda a diferença. Sim. E a pessoa sente logo outra. Sem dúvida. Aqui falando de outro tema que nos traz bastante controvérsia, crianças podem usar verniz ou não? Esta questão das crianças eu acho que se põe à partida uma questão até de educação, de desenvolvimento, se nós queremos de facto acelerar no fundo quase o envelhecimento ou a puberdade destas crianças, e usar maquilhagem, usar verniz. Não, é óbvio que eu não vou discutir aqui essa questão, isso cabe aos pais. A quem acompanha a criança, tomar essas decisões. Do ponto de vista da segurança estrita do produto, nós quando falamos de produtos para criança, para já, antes de mais, crianças a partir dos 3 anos. Antes dos 3 anos estamos a falar de bebés, e bebés jamais. Exato. Dos 3 anos para cima estamos a falar já de crianças, e também aqui eu diria que o ideal é nós só usarmos em crianças produtos especificamente desenvolvidos para crianças. Obviamente, um gel de banho não terá sempre esta indicação explícita na embalagem, claro que não, mas quando falamos aqui de produtos mais específicos, de vernizes, isto é extremamente importante. E porquê? Porque as crianças nem sempre têm propriamente uma pele mais fina, aliás, a partir de muito cedo a pele da criança é bastante resistente, embora seja um pouco mais fina, mas o nosso principal problema quando falamos de crianças é o sistema imunitário, que é muito imaturo. E este sistema imunitário muito imaturo vai resultar muitas vezes no aparecimento de alergias a coisas às quais a maioria das pessoas nem sequer tem qualquer alergia, e alergias muito exacerbadas. Por outro lado, a própria exposição aos solventes, tudo mais, pode ter reações um bocadinho diferentes numa criança que teria num adulto, e por isso os produtos usados em criança, sejam verniz, sejam qualquer tipo de produtos, devem ser especialmente dedicados para criança, em primeiro lugar. E o que nós encontramos no mercado normalmente são brinquedos ou produtos que têm aqui uma mistura entre brinquedo e cosmético, que são verniz à base de água, coisas que duram pouco tempo, mas que são desenvolvidas já a pensar na segurança das crianças. Em relação ao verniz tradicional, já nem põe a questão de fazer verniz gel numa criança, e aqui sim há um problema porque a unha é mais fina, pode causar trauma. Os alongamentos então, nem pensar, uma criança com um alongamento vai brincar no recreio, sai uma unha, é muito arriscado. É absolutamente impensável, e até digo às profissionais que
se vos chegar uma criança com o verniz gel, com o alongamento para substituir, é uma oportunidade para nós dizermos, olha, isto não é seguro, encarem como dessa forma, porque então, sem autorização dos pais, então impensável. Jamais em momento algum. Mas quando falamos de crianças e o verniz tradicional, eu não posso dizer que haja aqui um risco enorme, porque não há, uma vez mais, os cosméticos são extremamente seguros. Para toda a gente, inclusivamente para crianças. Agora, também não posso dizer que seja totalmente seguro ou que tenhamos a maior confiança nesta segurança, neste caso, porque o verniz não foi desenvolvido para ser utilizado por crianças. Quando falamos aqui, por exemplo, numa criança por volta dos seus 11 anos, ainda estaríamos a falar que era preferível usar um produto próprio para criança, ou aí já poderíamos introduzir um verniz tradicional? É a partir dos 10, 11 anos, e há crianças com 10, 11 anos já muito grandes e muito desenvolvidas, já estamos a falar de uma criança que é uma pré-adolescente, que já é quase adolescente. E nós, do ponto de vista da segurança, consideramos adolescentes, e adolescência são sempre médias, não é? A partir dos 12 anos, a segurança já é equiparável à segurança para um adulto. Por isso é que eu dizia há pouco que, não podendo dizer que é totalmente seguro, também não posso dizer que seja um risco grave para a saúde, porque de facto uma criança com 10, 11, 12 anos já é quase uma adulta e na prática é muito improvável que haja algum problema. Mas uma vez mais, também depois entra aqui a questão da educação e da forma como se é isto que queremos, e acho que isso até é um debate mais difícil do que esta questão da segurança biológica quase e fisiológica da pessoa. Sim, mas aqui já pensando um bocadinho na introdução do verniz gel, não falando já propriamente no verniz gel, se calhar poderíamos aceitar por volta dos seus 16 anos, seria uma boa idade para então começar a entrar neste mundo das unhas de verniz gel, certo? Sim, sem dúvida. Aos 16 anos já estamos a falar há países até que já se considera, há países até que já se vota a partir dos 16 anos. Exatamente. Portanto, isto é uma convenção de sermos adultos aos 18 e por outro lado até há estudos recentes que nos dizem que só somos verdadeiramente adultos cerebralmente aos 30, por Exato. isso isto são tudo convenções, nós temos que também ter alguma flexibilidade nesse sentido. Mas eu diria que sim, verniz gel a partir dos 16 anos, antes dos 18, sempre com consentimento dos pais. Isto é importante, porque pode-vos calhar os pais virem depois perguntar. Claro, pode ser muito arriscado para os profissionais. Sim. Aqui, quais é que seriam os verdadeiros riscos de fazer, por exemplo, um verniz gel numa criança? Se calhar falamos apenas a nível de desgaste da unha, quais seriam os verdadeiros riscos? Os alongamentos já falámos, portanto haver aqui mesmo fratura e remoção da unha, e o próprio desgaste que implica o verniz gel, porque nós não desgastamos só uma vez, a unha cresce um bocadinho a cada mês. Exato. E aquela unha que foi desgastada uma vez, que está mais em cima, vai continuar a ser desgastada. Portanto, este desgaste numa unha que já é mais fina do que a de um adulto pode ser perigoso. Depois, por outro lado, quer em termos, as crianças também, não só a questão do alongamento, mas as crianças cortam-se, magoam-se, quer dizer, aqui as infecções também podem ter outro papel, por isso podem ser um bocadinho mais frequentes nas crianças. E em crianças muito pequenas, temos ainda um outro risco, que é as crianças muito pequenas, mesmo já que nós já diríamos que já são grandinhas, muitas vezes põem tudo à boca. Portanto, um risco que seria absolutamente impensável num adulto, que é tocar na boca, numa criança pode ser grave. Mas acima de tudo isto está a questão de que nós falámos das alergias. Portanto, uma criança tem um sistema imunitário mais imaturo, vai ter mais alergias, logo a probabilidade de reagir mal a um produto destes é maior, e uma vez mais, de quem é a culpa? Sempre da profissional. Quanto à remoção do verniz na criança, há algum cuidado específico que deveríamos ter? Por princípio, nós devemos tentar sempre que a remoção seja o mais delicada possível. No verniz tradicional, devemos evitar acetona pura. Eu sei que isto parece que estou a dizer uma aberração, porque parece-nos que ela não existe no mercado, mas anda aí. Sobretudo em lojinhas mais pequenas, ainda vemos muita acetona pura, portanto, optar sempre por uma acetona suavizada ou por solventes removedores sem acetona, que uma vez mais não têm o cheiro da acetona, mas também são fortes, por isso aqui uma vez mais o cheiro também não é medida de toxicidade. Por um lado, sempre esta acetona suavizada, com cuidado, evitar muito produto, evitar remover o mínimo possível, não é? Por um lado.
E no caso do verniz gel, eu diria para utilizar o método com que a profissional se sente mais confortável para causar o menor dano, porque uma remoção física pode ser muito bem feita, mas se a profissional não tiver essa destreza, essa prática até de profissional, pode ser preferível usar um solvente, ou se a profissional estiver perfeitamente à vontade com a remoção física, porque faz há muitos anos, porque sabe até onde é que tem que ir, porque tem imensa prática, isso não é de excluir. Uma vez mais, o que a criança nunca devia ter feito era o verniz gel. Por isso vamos dar essa informação também. Existe um produto que é o removedor de verniz, que acaba por ser mais químico. É aconselhável ou não seria tão aconselhável? Aqui o ser químico ou não é uma questão em termos de segurança. Até porque nós temos imensas coisas naturais, como as fragrâncias, por exemplo, que são das coisas que em termos de alergias são que provocam mais problemas a qualquer pessoa. Por isso que o ser químico, o ser natural, tudo é químico, não é? Mesmo as coisas naturais, mas não é por aí. Se o removedor, estando no mercado, todos os ingredientes que foram escolhidos são extremamente seguros, eu não me preocuparia aqui com isso. Na remoção, a preocupação é mesmo isso no contexto, quer de um adulto, mas sobretudo numa criança, em que a unha é mais fina, o problema é o desgaste da unha. E aqui eu acho que é mesmo a profissional avaliar o que é que acha que é preferível, tendo em conta a sua prática profissional, tendo em conta a sua capacidade e aquilo com que se sente mais à vontade. Quando vamos atender uma criança, existe alguma questão que devemos fazer aos pais que normalmente não façamos no adulto? Sim, além de explicar tudo isto, que o ideal é usar produtos para criança, o ideal é não usar verniz gel, que os vernizes são feitos para adultos, mas pronto, se a mãe ou o pai autorizar, como eu disse também, não é um risco iminente e pode ser uma coisa de circunstância. Passando tudo isto à parte, nós quando falamos de crianças temos então este sistema imunitário mais imaturo, que pode reagir de uma forma mais atípica, e isto é especialmente grave e é especialmente importante se a criança tiver dermatite atópica. A dermatite atópica tem aqui uma cariz, uma parte genética, uma parte ambiental, normalmente manifesta-se nas crianças desde bebê, mas pode manifestar-se em várias fases da vida, inclusivamente no adulto, e nas crianças é muito visível quando existem zonas de manchinhas vermelhas, em que a pele dá muita comichão, que descama, portanto, estes são os principais sintomas, claro, de uma forma muito, muito abrangente, e numa pessoa qualquer, mas sobretudo numa criança com dermatite atópica, qualquer produto que nós apliquemos, desde o verniz gel até do verniz tradicional, mas sobretudo os cremes que usamos de seguida, pode provocar uma reação alérgica. E nós estamos a falar muito de verniz, estamos a falar muito de EMA, de metacrilatos no geral, mas não estamos a falar, e vamos aflorando, mas falamos muito dos perfumes, que são assim os principais alergénios que temos em cosméticos no geral, para já porque os perfumes estão em muitos cosméticos e os vernizes são só um segmento pequenino, mas também porque os grandes problemas que temos com alergias são por causa destes ingredientes. E estes ingredientes estão em quase todos os nossos cremes de mãos, cremes de pés, todos estes produtos. Por isso, se não bastasse ser uma criança e se não bastasse poder ter alergias aos vernizes, ainda temos esta camada de que tudo o que vamos usar aqui pode provocar uma reação alérgica. Eu acho muito improvável que um pai com uma criança com dermatite atópica leve uma criança para fazer este tipo de procedimento, mas ainda assim nunca é demais perguntar. E era como eu dizia também no episódio anterior em relação às alergias, perguntar sempre se já usou unhas de gel, no caso do adulto, e se fez alergia. Vão surpreender-se com a quantidade de pessoas que já fez e que nem considera, e que considera continuar a fazer, e aqui nas crianças a mesma coisa. Perguntar se a criança tem alguma doença conhecida, se costuma fazer alergias a cosméticos. Não perguntem especificamente se tem dermatite atópica, porque às vezes não está diagnosticada. Mas se perguntarem se tem alguma doença e se costuma fazer alergias a cremes, a shampoos, a este tipo de produtos... Sim, porque nós no fundo quando estamos a fazer o procedimento não é só, o problema não é só o verniz, nós utilizamos óleo de cutículas, cremes de mãos, entre outros produtos. E todos os produtos perfumados, porque não há qualquer problema nos produtos serem perfumados, porque até hoje em dia, uma vez mais, temos uma legislação muito rigorosa e cada vez mais as substâncias que constituem os perfumes são mais escrutinadas e mais limitadas até em termos de quantidade, mas há pessoas especialmente sensíveis.
e em crianças este risco acaba por ser um bocadinho maior. E chegámos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada, Marta, por todo o esclarecimento e por todas as dúvidas tiradas. Acho que foi, sem dúvida, esclarecedor. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. E eu agradeço o convite. Obrigada. A vocês, muito obrigada por terem acompanhado. Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais e fiquem atentos aos próximos episódios. Tanta coisa para saber com verniz na língua.